Por que é tão difícil orar? Fica comigo que eu vou te entregar a resposta. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Hoje pela manhã, quando nós viemos aqui para a oração, aqui no local de reunião, ao pisar o pé neste lugar, veio essa frase na minha cabeça: que combate por vós nas suas orações. Há versões que diz combate. Aqui na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, diz, na Almeida Revista Atualizada, diz que se esforça sobremaneira. Seja se esforça sobremaneira, seja combate por vós, tanto faz. A questão é que quando uma pessoa tem o hábito de orar, ela entra na dimensão da guerra. A oração, ela é uma comunhão, é uma conversa com o Pai, sim, mas a oração também é um momento de luta, um momento de batalha. Por que muitos não perseveram em oração? Porque começam no nível da intimidade, no nível do colinho do papai. Como diz uma música evangélica, entra naquela dimensão de sentir o frescor da unção. Porém, há um momento que você vai entrar em outra fase da oração, quando você começa a ser conhecido no inferno, quando Satanás começa a perceber que as tuas orações estão indo além do fast food espiritual, de orar para se sentir bem, e ele percebe que você já começou a ter intimidade com Deus o bastante para agora receber poder espiritual e lutar contra forças do mal. É nesse momento que a oração se torna um combate. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, do verso 10 em diante, ele também fala da guerra espiritual. Ele mostra que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. A oração é uma luta, tanto é que Jesus Cristo disse para Pedro: Satanás me pediu, vocês, que eram os apóstolos, para pedir ao Pai, vocês para cirandá-los como trigo, mas eu orei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Imagina, Satanás pedindo a Deus autorização para poder peneirar os apóstolos, para cirandá-los. E tamanho era a opressão que aqueles apóstolos iam sofrer, que se Jesus não ora, a força diabólica podia fazer os apóstolos perderem a fé. Imagina o nível de conflito. Então, a oração, em certos momentos, ela se torna difícil porque ela entra no nível de guerra. E por que eu tenho que saber isso, pastor? Por um só motivo, para você saber por que se tornou difícil. E quando eu e você sabemos o porquê das coisas, nós já temos 50% da resposta. E sabendo disso, você e eu saberemos como lutar, saberemos perseverar em oração. Por isso que a Bíblia fala perseverar em oração. Porque se nós não entrássemos nessas dimensões, se nós não entrássemos em um nível de pedir algo para Deus e operar através de Deus, onde o seu poder opera através de nós, se tal coisa não fosse verdade, nós não precisaríamos receber poder através da oração para tirarmos o mal de determinadas pessoas, de determinados locais e de impedi-lo, inclusive, de trabalhar em nossa própria vida. Então, como o objetivo deste vídeo é somente trazer uma elucidação, fica essa resposta para você, porque às vezes é tão difícil orar, e a partir de agora eu te dou um conselho: persevere em oração. Quero deixar um outro texto aqui, quando Jesus foi orar no Getsemane. Aquela oração foi uma oração de guerra. Ele orou 3 vezes. Ali a Bíblia diz que era a hora das trevas, e para que ele não sucumbisse diante das trevas e ainda assim efetuasse a sua missão, ele orou 3 vezes, orando a seguinte oração: Pai,
se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Os apóstolos foram dormir e Jesus foi orar. Infelizmente, naquele dia, todos os apóstolos deram um vexame. Eles não suportaram a guerra e acabaram sucumbindo para a carne e sucumbindo para Satanás. Graças a Deus, depois, perdoados, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo e depois eles receberam o poder do Espírito Santo e aprenderam a permanecer, a perseverar em oração, e coisas extraordinárias eram feitas por suas mãos e pela igreja. Que assim seja conosco, que assim seja comigo, que assim seja com você. E, a princípio, você orou hoje? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.